E aí, pessoal, bora comentar o resultado do segundo trimestre de 2026 da Casas Bahia, o BHIA3. A empresa divulgou no dia 14 de agosto e, já adianto, tem bastante coisa importante pra gente destrinchar aqui, incluindo um alerta grande no balanço. Vamos direto ao ponto, começando pelo resumo do trimestre. A receita líquida veio em 7 bilhões de reais, uma alta de 1,6% na comparação anual. A margem bruta subiu bem, foi para 32,9%, alta de 2,8 pontos percentuais. Já o EBITDA ajustado caiu 9,4%, foi para 518 milhões de reais, com margem de 7,4%. O ponto positivo forte foi o caixa. A empresa gerou 800 milhões de reais de fluxo de caixa livre no trimestre, e a alavancagem caiu para 0,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA, vindo de 2,2 vezes um ano atrás. Só que precisamos falar do elefante na sala. O resultado líquido contábil foi um prejuízo de 10,1 bilhões de reais. Isso é gigante, mas a maior parte, 9,1 bilhões de reais, veio de efeitos contábeis não recorrentes e sem impacto de caixa, ligados à fase 2 do plano de transformação. Excluindo esses efeitos, o prejuízo ajustado foi de 978 milhões de reais. Olhando receita e lucro bruto, a receita bruta foi de 8,3 bilhões de reais e a receita líquida 7,0 bilhões de reais, ambas com alta de 1,6%. O destaque é o lucro bruto, que cresceu quase 11%, puxado pela expansão de margem. Essa melhora veio de 3 frentes: mais peso de categorias com margem melhor, como linha branca e TVs, parcerias estratégicas no e-commerce em vez de canais pagos mais caros, e um empurrão extra de receita de publicidade durante a Copa do Mundo, com a venda de 1 milhão de televisões. Só que essa margem bruta melhor não chegou até o EBITDA. O EBITDA ajustado caiu de 572 milhões de reais no 2T25 para 518 milhões de reais agora, queda de 9,4%. A margem EBITDA foi de 8,3% para 7,4%. O motivo principal foi o SGIA, que subiu 17%, bem acima do crescimento da receita, puxado pelas comissões pagas nas parcerias digitais. No lado operacional, o GMV total ficou praticamente estável, subindo só 0,5%. Só que dentro disso tem histórias bem diferentes. As vendas mesmas lojas físicas caíram 3,2%, enquanto o 1P online, a venda direta pelo site da Casas Bahia, cresceu 15,3%, já no quinto trimestre seguido de alta. E um destaque importante da fase 2 do plano de transformação: a empresa fechou 298 lojas menos rentáveis, terminando o trimestre com 1.034 lojas em operação. Na estrutura de capital, a notícia é boa: a alavancagem segue em 0,5 vezes, bem abaixo dos 2,2 vezes de um ano atrás, e a dívida líquida caiu 48% no período. O caixa mais recebíveis está em 2,9 bilhões de reais, e o fluxo de caixa livre acumulado em 12 meses chegou a 4 bilhões de reais. Só que tem um ponto sério: o patrimônio líquido da empresa ficou negativo, em 8,27 bilhões de reais negativos. Isso aconteceu principalmente pela baixa contábil de 5,7 bilhões de reais em imposto de renda diferido. Não afeta o caixa diretamente, mas é um sinal de alerta para o balanço. Resumindo os pontos positivos: geração de caixa forte, desalavancagem consistente, margem bruta em expansão, despesas financeiras recorrentes caindo, o 1P online que não para de crescer, e a carteira de crédito sob controle, com inadimplência estável e perda em queda. E os pontos negativos: o prejuízo líquido contábil de 10,1 bilhões de reais, o patrimônio líquido que ficou negativo, o EBITDA ajustado caindo, o SGIA subindo bem mais que a receita, as vendas mesmas lojas em queda, e o custo humano e operacional de fechar quase 300 lojas. O que merece atenção daqui para frente: a fase 2 do plano de transformação mostra que a empresa está priorizando sobrevivência financeira e caixa acima de crescimento. Tem uma investigação em andamento sobre créditos de ICMS em São Paulo. E o próprio balanço, na nota 1, deixa claro que a administração pode acelerar medidas dependendo de como andam as negociações com credores e a liquidez. Isso tudo, junto com o patrimônio líquido negativo, pode pressionar o custo de capital da empresa. Conclusão: existe um turnaround operacional real acontecendo, caixa melhor, alavancagem menor, margem bruta maior.
Mas o alerta de balanço é grande, com patrimônio líquido negativo. É uma empresa em transição, e o que vem a seguir depende muito da execução dessa fase 2. E sobre o preço da ação, hoje o BHIA3 está sendo negociado perto de 68 centavos, com valor de mercado em torno de 700 milhões de reais. Com patrimônio líquido negativo, múltiplos tradicionais como P, VPA simplesmente não fazem sentido aqui. O EV sobre EBITDA está bem descontado frente ao setor de varejo, entre 0,7 e 1 vez. Isso pode ser uma oportunidade, ou pode ser o mercado precificando corretamente um risco elevado. Para fechar, um exercício de sensibilidade usando múltiplos de EV sobre EBITDA, já que os métodos tradicionais não se aplicam com patrimônio líquido negativo. Num cenário conservador de 1 vez EBITDA, o valor por ação ficaria perto de R$ 1,31, com margem de segurança de quase 50% frente à cotação atual. Em cenários mais otimistas, esse valor sobe bastante. Mas atenção, isso não é recomendação de compra. É só uma referência de sensibilidade, e os riscos são reais: patrimônio líquido negativo, dependência de renegociação com credores, investigação em curso e uma ação que já caiu mais de 75% em 12 meses. Façam a análise de vocês com calma antes de qualquer decisão. Se esse vídeo ajudou, deixa o like e o inscrito aí, e até o próximo balanço.